I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We stillin' at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still tryna flip it out the stove. Rockin' fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash cause the good die young. Oi, gente! Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que são os smart contracts, ou os contratos inteligentes, e por que que eles são tão inteligentes assim. Será que eles são inteligentes? Então, fica aqui comigo que vocês vão entender esse significado e algumas aplicações deles e como eles funcionam. Os smart contracts, eles foram criados em 1994 pelo Nick Szabo, que idealizou uma série de protocolos que, quando codificados, eles poderiam gerar promessas, e que quando essas promessas fossem cumpridas, os contratos eles seriam autoexecutáveis, ou seja, eles se auto-executariam, né? Eles se realizariam para atender aquelas condições. Então, assim, vamos supor, vou dar um exemplo. Se eu estabelecesse esse contrato inteligente dizendo que A iria vender um carro para B e B iria pagar X valor por esse carro, se B depositasse o dinheiro para A, então B entregaria o carro. Tendo tendo B entregue o dinheiro, então automaticamente também, tendo a pessoa entregado o dinheiro para outra, automaticamente também a outra deveria entregar o carro. Então seriam condições que precisariam coexistir e automaticamente uma coisa aconteceria após outra ser cumprida. Então, assim, um contrato inteligente, ele precisa ter condições, e dessa forma se evita fraudes, porque a partir do momento em que eu tenho uma condição e ela é cumprida, então a outra condição, ela necessariamente precisa ocorrer. Então, você tem uma garantia de que se você pagar, você vai receber. E você vai receber porque a outra pessoa pagou. Então, dessa forma, a gente vê que esse princípio é o que está sendo seguido dentro, lá puxando aquele gancho, dentro do que vai ser, né, o Drex. Porque no Drex a gente vai ter essa questão dos contratos, e os contratos do Drex nada mais são do que smart contracts, do que contratos inteligentes. Por quê? Porque quando o Drex ele é criado a partir de um DLT, e não necessariamente de uma blockchain, mas de um DLT, os smart contracts, eles rodam também, ou seja, eles são ali utilizados, eles funcionam, eles são operados também a partir de DLTs, e não somente de blockchains, mas eles também rodam em DLTs. E dessa forma, eu tenho ali uma segurança de que quando eu for ter um contrato de compra e venda, quando eu for ter aquisição de um bem, ou independente do contrato que eu for... Nossa, tá fazendo um barulho aqui. Independente do contrato que eu for
ali, né, tipo, firmar o contrato que eu for firmar dentro do Drex, sabe, significa que eu vou estar me utilizando de um smart contract. E dessa forma eu vou estar adquirindo uma obrigação, né, que é uma condição que eu só vou adquirir aquilo ali caso eu cumpra com aquela condição, né? E vou evitar mais fraude, que ocorra mais fraudes assim nas operações, né? Que ocorram fraude na operação. Você tem mais garantia, você tem mais lastro, e esse lastro ele é garantido a partir do momento em que você tem um escrow. Como que você tem um escrow? Como que você tem um escrow? Como que você tem um escrow? Quando você tem... o que é essa palavra? É quando você tem um lastro, é quando você tem algo que assegure que esse contrato ele seja autoexecutável. Ou seja, que a partir do momento em que as condições são cumpridas, ele se realiza, o contrato se realiza automaticamente. E esse lastro ele é garantido como? Quando eu tenho um local, uma carteira, né, digital, que me garante o fundo com meu ativo digital. No caso, não é uma criptomoeda em si, mas sim lá a carteira digital que vai estar na instituição financeira com os seus DREX. A partir disso, se eu tenho ali moedas digitais do Banco Central, do real digital, eu tenho um escrow. Então, eu tenho um lastro que me garante que esse contrato seja autoexecutável, que ele se realize automaticamente a partir do momento em que as condições do contrato forem cumpridas. Então, é nessa toada. Então, funciona mais ou menos assim, dessa forma também, quando se trata de criptoativos, né? Só que com mais detalhes e mais possibilidades de realização de outros tipos de transações. Aí a gente já entra numa questão de temas como DeFi, aqui, deixa eu ver, outras aplicações, né? A gente entra, que são tipo as finanças descentralizadas, a gente já entra na aplicação de os contratos inteligentes, eles podem ter várias aplicações, que são a questão de cadeia de suprimentos, para você poder acompanhar desde onde o seu produto, quais são as etapas que ele passa numa cadeia de produção até chegar no consumidor final, desde a produção dele, do início da produção dele, passando pelos distribuidores, fornecedores e tudo mais. Você tem aplicação no ramo imobiliário, não apenas para se comprar carros, mas você pode comprar imóveis. Tem diversas possibilidades, inclusive no meio jurídico também. No campo jurídico, você pode assegurar contratos trabalhistas para definir quais são as cláusulas de verbas rescisórias do seu funcionário. Você tem a questão de direitos autorais também na esfera civil, direitos autorais. Você tem uma infinidade de coisas,
que se relacionam a contratos, né? Na aplicação justamente dos contratos inteligentes. Você pode estabelecer cláusulas. Então, essas cláusulas são justamente as condições que precisam ser atendidas. Então, assim, é um mundo de possibilidades e de aplicações, e esse é o funcionamento dele, como já expliquei. As aplicações são essas que eu estou falando, como também contratos de licenciamento, contratos de seguro, acordos de confidencialidade, contratos de licitação. Então, tem diversas aplicações em várias áreas que podem ser feitos esses contratos inteligentes, esses smart contracts. Então, é isso, gente, no modo geral, assim. Espero ter dado aí uma elucidada para vocês no que significa o smart contract e o tipo de programação que é utilizado para se realizar, para se codificar um smart contract é o Solidity. É a programação, a linguagem de programação Solidity. A partir da Solidity é que se programa um smart contract, que pode ser feito tanto numa DLT quanto numa blockchain, para fazer com que ele rode. Então tá, se vocês tiverem mais curiosidade e se gostaram, deixem seus comentários. E se gostaram desse vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal para acompanhar mais notícias do mundo do direito digital. Um beijo, tchau!